Está começando mais um NCCast. Eu sou a Gabi Gouveia e tô com a Lara. De novo, que legal. Novamente. Tô amando E o tema é dividir legal, mesa a gente com vai você. gostar. Sim. E só lembrando que nós estamos aqui na Target, a conferência da IBMA, Igreja Batista Memorial de Alphaville. Quem somos nós? É claro, você está no nosso canal, você nos conhece. Mas só recapitulando, nós estamos aqui representando a RTM Brasil, a rádio, né, que está aí para todo mundo ouvir, mas especificamente com o Ministério de Jovens, o Na Contramão, fazendo episódios especiais do NCCast. Quais são as nossas redes, Lara, para o pessoal conhecer? @na contramão RTM e @RTM Brasil. Seguindo esses dois, você vai estar por dentro de tudo que acontece aqui no universo RTM e no universo de jovens, que é o Na Contramão. Então, Na Contramão RTM e RTM Brasil. E hoje a gente vai conversar sobre se eu posso chamar ministério, porque eles estão atuando, certo? Tem a palavra, mas tem uma frente de atuação específica, que é o pessoal da InChurch, né, Lara? Não, e o legal é que eu tava fuçando aqui as redes sociais da InChurch e como é, assim, amplo todos os serviços que tem dentro, gente. Tem de tudo, Por isso que é ministério, porque ministério faz de tudo, gente. E igreja tem 1000 ministérios e todo mundo faz 1000 coisas. E eu vou pegar uma frase já aqui pra começar, antes de a gente apresentar ele, porque ele já entra engajando, entendeu? Entra respondendo. Ele usou uma frase muito legal na apresentação dele, que é: igreja é o que acontece entre um culto e outro. Como assim, Pedro? Conta pra gente. Seja bem-vindo, Pedro. Gente, muito obrigado. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho dessa visão que Deus deu pra gente. Enfim, existe um desafio muito grande, já respondendo a tua pergunta, que é ser presente, ser igreja, né? Tem uma frase do Timothy Keller que eu ouvi aqui na Target também, que a igreja ela acontece de segunda a sábado. Ou seja, o que é o domingo? O domingo é a reunião da celebração. É quando os santos se reúnem para celebrar o Senhor. Mas a igreja mesmo acontece de segunda a sábado, que é um pouquinho dessa frase. Essa frase eu ouvi do meu amigo pastor Tiago, lá do Dizescope, lá em Bragança. E a gente estava conversando e ele soltou esse negócio. Ele, cara, a igreja que acontece entre um culto e outro. Eu falei, é isso. Eu tinha acabado de ler um livro também que fala sobre esse assunto, do Craig Groeschel, lá da Life Church. Eu comentei isso aqui também na pregação, enfim. O desafio, o Craig fala isso, né? Ele, eu achava que a gente tinha que levar todo mundo para a igreja e naquele momento ali as pessoas iam ser cheias de Deus e aí a pessoa passava a semana cheia de Deus e aí a pessoa voltava para a igreja de novo, ela enchia de Deus de novo. Ele falou, eu estava completamente errado. Na verdade, a gente tem que estar com as pessoas ao longo da semana, através dos pequenos grupos, dos dispositivos digitais, dos aplicativos, de N iniciativas, para que quando chegue o domingo, as pessoas queiram se reunir para adorar o Senhor. Então, é um pouco isso, né? A gente tem um desafio muito grande de estar com as pessoas ao longo da semana, né? Discipulando, cuidando, capacitando, para a gente poder ser eficiente. Até porque é uma luta muito desigual entre a influência que a gente exerce enquanto igreja e a influência que o mundo exerce sobre a vida das pessoas, né? Se a gente pensar que no Brasil uma pessoa fica 9 horas online, 6 horas no smartphone, 4 horas passando redes sociais, esses são os dados do Brasil, são 290 horas por mês que uma pessoa é bombardeada por conteúdos da internet, enquanto ela é exposta normalmente apenas 8 horas por mês a uma pregação, a um conteúdo bíblico, né? A uma célula, um pequeno grupo, alguma coisa do gênero. Então, a gente está numa briga que é quase um Davi e Golias, né? Então, a gente precisa ser estratégico para lidar com essa situação. Legal. E eu já digo de antemão que de todas as estratégias nós não dominamos, certo, Lara? A gente está aqui, inclusive, na Target para aprender com vocês. Então, já que a nossa mesa é para isso, conta pra gente um pouquinho sobre o que é a InChurch, aonde que tá a atuação de vocês na vida prática, né? Se a gente pudesse dizer, para fazer, a gente está fazendo isso, o que é? E também qual é a sua ligação com a InChurch? Fala aí que você é o CEO, o chique, cofundador. De fato, a InChurch nasceu lá em 2017 e eu fundei a InChurch junto com o Sidney, que é, enfim, meu sócio, irmão em Cristo, caminhamos juntos desde o grupo de jovens há muitos anos, e mais de 20 anos. E a InChurch hoje, ela começou como uma startup.
Então, como uma empresa de tecnologia disruptiva, e o que a gente queria era ajudar justamente nesse engajamento. A gente falava, poxa, legal, eu vou para o culto domingo, mas e durante a semana? Como é que eu potencializo aquilo que foi pregado? Como é que, de alguma forma, eu ajudo, né, nesse desafio de manter as pessoas engajadas e conectadas com a palavra, conectadas com Deus, relacionando? E era um momento que estava tendo uma virada sociocultural muito grande, onde estava todo mundo passando a ter um smartphone. A gente teve a ideia lá da InChurch, foi final de 2015, na verdade. Então, eu lembro Magazine Luiza fazendo uma propaganda no Faustão ainda, e era, poxa, troque o seu celular por um smartphone. Quer dizer, aquela coisa já estava tomando uma... Tá na porno... Brincadeira, não vamos ficar fazendo de marcas aqui. E aí tava tendo essa mudança cultural muito grande, e a gente falou, gente, o aplicativo então ele pode ser um canal muito estratégico para o avanço e para resolver as dores da igreja. E foi assim que nasceu a InChurch. E o que a gente faz, então? A gente começou fazendo aplicativo, a gente começou cuidando dessa parte do engajamento e da comunicação, mas a plataforma foi crescendo à medida que a gente ia entendendo as necessidades de uma igreja. É o que, então? Começou para ser uma rede social, tipo assim? Não, ele não era bem uma rede social, ele era muito mais uma comunicação top-down, uma comunicação da igreja com seus membros, com seus ministérios, né? E você poder usar isso enquanto liderança também para comunicar, para relacionar e para resolver dores do dia a dia. Por exemplo, a igreja faz eventos, estamos em um aqui, por exemplo. Sim. Então, a plataforma tem todo um módulo de etiqueteria, onde a pessoa consegue entrar, fazer uma inscrição para o evento, pagar, receber o link, o ticket, fazer o controle de acesso dentro do evento, comunicar com as pessoas que se inscreveram para o evento. Atrasou uma palestra. Pronto, você manda uma notificação, todo mundo já recebe aquilo, você não precisa ficar falando desesperado para as pessoas saberem. Modernidade. Exato. Você tem ali dentro, por exemplo, a parte de gestão de pessoas. Então, poxa, eu conhecer quem são as pessoas da minha igreja, conhecer meus membros, entender em que momento eles estão da jornada dele, quantos visitantes eu tenho, quantos frequentadores eu tenho, quantos membros eu tenho na minha igreja, quantos líderes você tem ali dentro. Você tem a parte de gestão financeira, como é que eu cuido bem daquilo que Deus traz, né, do recurso que Deus traz para a igreja. Então tem todo um módulo de gestão financeira, onde o tesoureiro pode cuidar ali das entradas, pagamentos, recebimentos e por aí vai. Você tem um módulo de ofertas, então uma pessoa ela pode simplesmente entrar ali e fazer uma oferta, colaborar, seja com dízimos, ofertas, com doações específicas para projetos específicos, colocar uma doação recorrente. Eu quero todo mês doar R$100 para o projeto, para a ação social da igreja X. Então, tem uma série de... Gente, se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar uma hora aqui só contando recursos. Gestão de pequenos grupos e células, transmissão ao vivo, então, deixa eu só entender. Conteúdos. É um aplicativo, beleza, eu baixo no meu celular. E aí um tem... aplicativo da igreja. A gente faz um aplicativo, a gente chama de white label. Ele fica com a identidade da igreja. Nossa. Então, por exemplo, se você baixa aqui, a gente está na IBMA. Se você baixar o aplicativo da IBMA, a tecnologia por trás é da InChurch. Então, Você não baixa um aplicativo da InChurch, você baixa o IB Chacara Flora. Entendi. É Eu isso entraria aí. em contato com vocês para desenvolver o meu app. É isso aí. De acordo com as minhas necessidades. Isso. Exatamente. E tudo Mas isso que você está falando são pacotes que a igreja contrata ou não. Se ela não quiser usar o gestão financeira, ela não precisa. hoje a gente tem a maior parte dos módulos, eles estão aglomerados. Então, você contrata de uma vez. E você pode ou não usar, se você não quiser. E a gente tem alguns módulos que a gente foi desenvolvendo depois e que sim, esse você pode ou não contratar. Por exemplo, o Kids, tem lá a parte de controle de acesso da área infantil. Cheguei com meu filho, eu vou no aplicativo, cadastro minha filha, eu tenho 2 meninas. Então, poxa, ela vai lá, eu cadastro ela, já reserva a vaga lá da salinha. A professora já sabe que ela vai chegar, que horas ela vai chegar. Ela já pode compartilhar e continuar um relacionamento com a criança depois do culto. Ou seja, a criança foi para a igreja, teve aquele momento, recebeu. Depois o líder do Ministério Infantil pode botar um material para eu fazer, um plano de leitura para eu fazer com minhas filhas durante a semana, por exemplo. Dá para fazer muita coisa legal ali dentro, gente. Se eu for falar... Assim, tá envolvido com a tecnologia de alguma forma? De onde que veio essa ideia? Porque eu fiz jornalismo e eu lembro da aula de estratégia e marketing do professor falando, você precisa sanar o problema de alguém. Aquilo que tá faltando, soluciona. Esse vai ser o seu app. E vocês fizeram isso. Pois é, nós somos parceiros de graduação. Eu sou formado, na verdade, em comunicação social, em propaganda e marketing pela SPM. Então, eu sou publicitário de formação e empreendedor desde sempre. Então, na faculdade eu já empreendia.
Eu tinha a indústria de suplemento nutricional. E aí eu vendia, fazia os produtos todos, whey protein, não sei o quê, e vendia para os professores. Então, eu venho empreendendo... Exatamente, desde sempre. E 2011 eu comecei, 2010 para 2011 eu comecei a trabalhar com tecnologia. E 2012 a gente começou, na verdade, um projeto que era conectado com igrejas. E o seu sócio, ele também fez publicidade, então? Meu sócio também é publicitário, por incrível que pareça. Não deveria. Ou eu ou ele não deveria, porque o ideal é que você junte com pessoas com talentos complementares. Mas a gente começou a desenvolver projetos em parceria, desde muito novos, né? E acabou acontecendo. A gente juntou as ideias. E, na verdade, ele chega lá em casa um dia falando, cara, quantas vezes a gente está na igreja, tem alguém do meu lado ou do nosso lado precisando vender alguma coisa e a gente quer comprar, mas compra de qualquer um. Ou quantas vezes a gente quer contratar alguém, tem alguém com perfil, e ao invés da gente contratar o cara lá na nossa igreja, a gente contrata... E a Bíblia tem um versículo em Gálatas, Gálatas 6,10, que fala, se possível, fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. E aí, nessa ocasião, a gente decidiu, ele falou, cara, vamos fazer um guia? Porque na época, vocês são novinhos, vocês não vão lembrar disso, mas antigamente não existia Google Business, tá? Então você não conseguia entrar no Google e buscar restaurante, etc. Lista gigantesca, Telelistas, tá? páginas Eu via amarelas, lá, claro, exatamente. Era legal, eu ficava vendo o que tinha anunciado lá. É isso aí. No passar do tempo, essas listas amarelas foram para a internet. E aí você tinha lá QCanto, Guia Mais, Apontador, Yelp, várias plataformas que faziam isso. E a gente lançou na época o InRadar, que era uma plataforma onde você entrava lá e falava, eu quero um advogado. E ele mostrava o seguinte, será que tem um advogado na minha igreja? E aí ele te mostrava primeiro na sua igreja, depois em igrejas próximas e por último no meio secular. Genial, essa Aí ideia. a gente começou a relacionar com mais de 2.000 igrejas no Brasil inteiro. Bola de Neve, Sara Nossa Terra, Atitude, eu nem lembro mais, gente, era muita igreja. E foi nesse relacionamento com as igrejas que a gente viu a necessidade, como você bem disse agora, a gente identificou a necessidade do engajamento. E a gente falou, opa, peraí, tem aqui uma oportunidade de resolver algo que ninguém está resolvendo. Porque todo mundo queria saber só da parte de gestão. Mas ninguém estava cuidando dessa interface e desse relacionamento mais próximo com as pessoas. Foi aí que a gente começou a InChurch. Muito bom, né? Fala sério. Foi muito inteligente. Muitíssimo inteligente. Eu vou pegar o gancho aqui, ó, de um post do Instagram de vocês, que fala, se o pastor soubesse que ele tinha 100 ovelhas, ele não daria falta de uma. Sabe quem falou essa frase? Essa frase é do Felipe Vilela, lá do Mevan, de Goiânia. O rapper, né? E aí o Felipe, ele é muito figura, né? E ele tava conversando com o Cid, ele soltou essa frase. A gente falou, cara, isso é genial, a gente vai usar esse negócio. Porque é exatamente isso, né? Se o pastor não soubesse que eram 100 ovelhas, como é que ele ia atrás da que se perdeu? Ele nem ia se dar conta que alguém se perdeu. E a gente tem um módulo na plataforma chamado Jornada, em que, na verdade, ele permite que você crie processos. Ou seja, uma pessoa aceitou Jesus na sua igreja. Qual o próximo passo? O que a igreja tem que fazer em relação a essa pessoa? Tem que convidar para um pequeno grupo, chamar para um café aqui na igreja, alguém tem que fazer uma ligação para ela. Qual a próxima etapa? Bom, aí ele conclui ali essa etapa, aí ele vai para a segunda. Agora ele vai fazer uma consolidação, aí ele começa um processo de consolidação. Depois ele se inscreve no batismo, se batiza, se é apresentado como membro. Pronto, isso é um processo. O que acontece? Se a gente não tem processos desenhados, a gente perde gente e nem sabe. Eu fui líder de jovens muitos anos na minha igreja. Cara, quantas vezes eu passeando em shopping, esbarrava com alguém, não lembrava quem era aquela pessoa, alguém vinha pra mim que estava comigo no grupo e falava, Pedro, esse aí é o fulano. Eu, cara, é verdade, é o fulano. Cadê ele? Rapaz, não sei. Não tá mais na igreja. Pô, mas onde que ele saiu? O que aconteceu? Não sei. E ninguém sabe. Sim. Por quê? Porque as pessoas não estão num processo organizado. Então, esse módulo de jornada, ele permite que você acompanhe as pessoas e veja o seguinte, pô, se 100 pessoas aceitaram Jesus, por que só 30 se batizaram? E aí você começa a ver onde é que as pessoas estão desengajando. Até para melhorar, de repente você descobre que, pô, não, porque aqui no meio a gente fala pro cara fazer um curso, mas, cara, esse curso aqui ele tem que ir lá na igreja para se inscrever. E a igreja só fica aberta de segunda a sexta, horário comercial. E aí, quem não vai? A pessoa que não vai é o cara que trabalha, que não consegue. Aí você começa a descobrir essas coisas, que a gente perde, às vezes, pessoas por detalhe. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, ninguém tropeça em pedra grande. Pedra grande a gente desvia, a gente tropeça em pedra pequena. Então, é nos detalhes que a gente tem que olhar, se atentar para melhorar ali os processos. Como que funcionou a estruturação do app, né? Porque
beleza, teve a parte de tecnologia, ok, isso é fundamental para que o aplicativo funcione, né, TI, mas você tá falando de ferramentas que uma pessoa precisa conhecer a igreja, a dinâmica humana, a necessidade do irmão para que o aplicativo seja funcional. Então, como que funciona a estruturação? Vocês fizeram com pastores, com líderes? Como que foi construído a parte, sem dizer o tecnológico, né, a parte humana do app? Olha, é muito interessante, porque quando nasceu, eu sou cristão desde os meus 14 para 15 anos. Desde que eu me converti, eu sempre fui muito intenso. Cisne, que é meu sócio, mesma coisa. Ele era do grupo de jovens junto comigo, foi meu discípulo há muito tempo. Então, a gente caminhou junto e de maneira muito intensa na igreja. Eu tranquei a faculdade, eu quase abandonei a faculdade pelo ministério. Porque, de fato, eu queria viver aquilo com toda a intensidade possível. Depois, graças a Deus, fui bem aconselhado, voltei e terminei. Mas, então, tudo que a gente colocava ali eram dores, na verdade, necessidades que a gente via no nosso dia a dia, que a gente vivenciava, né? Então, eu fico pensando, poxa, no meu tempo, a gente era uma igreja em célula, eu me converti numa célula, e isso em 98, tempinho. Agora, olha que engraçado, cara, eu passei por vários momentos ali em que a gente via relatório de célula, primeiro era preenchido na mão, depois a gente evoluiu para o Excel, aí a galera preenchia relatório de célula no Excel para a gente saber quem eram os visitantes, aí eu ficava analisando aquele negócio todo, o pessoal gravava num CD quem eram as pessoas que iam para a gente poder acompanhar, não perder ninguém. Mas, cara, era um trampo. Aí eu fico imaginando hoje. Cara, eu baixo aqui, eu pego o celular, o aplicativo da igreja, eu entro lá, eu só marco as pessoas que foram, acabou. Isso me gera um reporte, um relatório, eu sei quem foi, quem não foi, como é que foi. Então, isso, graças a Deus, facilitou muito essa dinâmica, porque a gente sofreu muito lá atrás. Então teve muito a ver com isso. As ferramentas vieram das suas dores, da sua visão da igreja? Das nossas, minhas, do Sidney. E hoje a gente continua evoluindo o tempo inteiro. Hoje a gente, poxa, são mais de 120 pessoas lá na Church trabalhando, a gente tem um time todo estruturado. Quando começou eram 3, 4 abençoados lá querendo empreender e começar alguma coisa. Mas hoje a gente tem um time de produto, a gente faz pesquisa, a gente conecta com todas as igrejas, conversa, ouve, pergunta, entende, ouve. Então, hoje tem um processo estruturado disso. Todo mundo cristão ou não? Cara, a grande maioria é. Quem não é, sabe de maneira muito clara o que a gente está fazendo. Legal. Então é alguém que de alguma forma veste a camisa. Porque a nossa visão a gente quer alcançar 100 milhões de pessoas para Jesus até o final de 2027. Uau. Essa é a nossa visão. A nossa missão é ajudar a igreja a atrair, cuidar e capacitar pessoas para que haja expansão do reino. Então, todo mundo que está lá sabe que é isso que a gente está fazendo. Olha que legal, hein? Juntando gente que talvez não esteja ali no mesmo propósito ainda, fazendo cumprir e divulgar a mensagem de Cristo. Já vai se envolvendo, genial. Já vai trabalhando. A gente faz reunião de oração, a gente faz vigília, a gente faz, um monte de coisa. E algumas pessoas que devem estar aí assistindo a gente, ouvindo você falar tudo isso de app, e às vezes pensa, nossa, mas para que a minha igreja precisa disso? É muito gourmet às vezes, mas traz pra gente um feedback de alguma igreja, de algum projeto, de alguma coisa que você ouviu, que falou, Pedro, mudou a nossa forma de agir, mudou como a gente se relaciona. Conta um pouco pra gente dos feedbacks que você recebe dessas igrejas. Não, é maravilhoso. Hoje a gente trabalha com 46 mil igrejas. 46 mil igrejas? No Brasil e em outros 23 países. Nossa. Então, é muito legal assim, a gente ver o que Deus está fazendo nessas igrejas. Eu estava compartilhando ali, por exemplo, poxa, meu amigo pastor Luciano, de Pirituba, Ministério Novo Tempo, ele contratou a plataforma, ele tinha em torno de 40, 50 pessoas na igreja. 6 meses depois, a gente encontrou ele num evento de uma conferência como essa, em São Paulo também, e ele veio conversar com a gente. Gente, preciso contar para vocês o que está acontecendo na minha igreja. E aí ele começou a contar que a igreja cresceu para mais de 200 pessoas. Ele pegou um espaço lá, o espaço já não estava mais dando, ele já estava tendo que ver outro espaço. Abriu uma célula no Rio de Janeiro, abriu uma célula na Califórnia, a célula na Califórnia já estava crescendo. E ele falando, cara, e o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo as estratégias que vocês estão propondo. Porque como é que a gente ajuda a igreja? A gente não entrega só tecnologia. Porque a gente entendeu que tecnologia é meio, tecnologia não é fim. Cara, hoje a gente está fazendo aplicativo, site, um monte de coisa, daqui a pouco vai ser IA, e daqui a pouco muda tudo, não é mais celular, a gente usa outra coisa. Facial, né? O cara vai pôr Google, a carinha no app. Sei lá o que vai vir. O importante é a gente estar fiel à nossa missão. E basicamente, gente, até me perdi o que eu estava falando. Tá falando do pastor Luciano. E aí o pastor Luciano, cara,
viver uma experiência. A gente tem dentro da plataforma 3 entregas, na verdade. Dentro da empresa, 3 entregas. Tecnologia, estratégia e educação. A gente tem um ambiente dentro da plataforma que a gente tem mais de 200 estratégias que a gente compartilha com a igreja. Estratégias para atrair, estratégias para cuidar, estratégias para capacitar. E elas estão organizadas por departamento e ministério da igreja. Então tem tipo cursos? Também. A gente também tem cursos. A gente tem estratégias, são sugestões do que a igreja pode fazer para cuidar melhor das pessoas, para capacitar mais as pessoas ou para atrair mais pessoas para Cristo, né? Então, as igrejas que estão executando essas estratégias, elas estão vendo resultados e isso é maravilhoso. Eu conversei sobre uma igreja lá do Sul que está ganhando 40 pessoas por dia para Jesus através de marketing digital, com uma estratégia que a gente propõe, por exemplo. São 1.200 pessoas por mês. Eles tiveram que parar a campanha porque eles não estão dando conta de integrar todo mundo. Olha que loucura, sabe? Igrejas que estão cuidando. Esse pastor Luciano, a gente foi perguntar, e quantas pessoas você está perdendo, né, nessa dinâmica? Ele falou, cara, perdi uma pessoa, porque se mudou de estado. Não perdi ninguém mais. Eu falei, gente, que maravilha, sabe? Por quê? Porque quando a gente cuida bem das pessoas, e às vezes são coisas pequenas, são coisas simples. Vou dar um exemplo. A gente tem uma funcionalidade que a gente chama de módulo de emoções. O que é isso? Como você está se sentindo? É isso. Ai, eu recebo. Ele porque eu já pergunta- tive o app de uma igreja que trabalha com a InChurch. E aí, semanalmente eu recebo, oi, como você está se sentindo hoje? Aí tem as carinhas, tipo, contente. Eu amava responder isso. Cara, e é muito legal porque eu tava falando ali justamente sobre isso. Ninguém sai da igreja porque Deus é mau. O cara sai da igreja porque ele fica doente. E aí ele não está conectado numa célula ainda, ou ele não está conectado ainda direito na igreja. E aí ele fica esperando, magicamente, porque o pastor não tem bola de cristal, alguém descobrir que ele está doente da falta dele atrás. E quando isso não acontece, o cara fica amargurado. Ah, essa igreja não ama de verdade. Ah, tudo que está pregando é mentira. Sai falando mal da igreja, ainda fala mal do pastor. Né? Eu comentei ele, eu falei, pô, ainda diz o seguinte, pô, porque se fosse empresário, o pastor ia atrás, mas como sou eu, ainda tem esse vitimismo, né? Quantas vezes eu já vi isso acontecer? E, por exemplo, essa funcionalidade é isso. Aí você marca lá, tô doente. Aí ele pergunta assim, você não quer fazer um pedido de oração? Aí isso já vai para quem? Pro time de oração da igreja. Então o time de oração, além de orar pela pessoa, ela pode tomar uma ação. Outro dia peguei o aplicativo de uma igreja que é cliente nossa, tava mostrando para uma pessoa e eu marquei que estava doente só para mostrar. Cara, não passou uma hora, alguém me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Olá, meu nome é Milena, eu sou aqui da igreja X. Queria saber, eu sou voluntário aqui da igreja X, queria saber, você marcou que estava doente. Eu queria saber se você quer uma oração, se a gente pode fazer alguma coisa. Então, esse cuidado, que são coisas simples, fazem toda a diferença. Eu preenchi uma vez nesse aplicativo dessa igreja um pedido de oração, na aba pedido de oração. E aí um pastor entrou em contato comigo por telefone, falando, eu vi que você pediu oração pelo seu irmão e tudo mais, e tô ligando para orar com você. E eu não lembrava, porque assim, foi no momento, né, enfim, que tava passando. Meu irmão, preenchi e passou. Os dias se passaram, se eu não me engano, acho que no dia seguinte, enquanto eu trabalhava, ele me ligou. Porque lá nessa igreja eles têm plantão de pastores, né? Sim. E ele me ligou e falou, oi, tô aqui pra orar com você. Aí eu, verdade, eu preenchi. Que gostoso, porque por mais que eu tivesse me esquecido, eles não se esqueceram. Então, se quem tá assistindo a gente fala, não, muito gourmet, olha como isso permite que você faça uma gestão, que ninguém fique para trás, Sim. que nenhuma ovelha se perca nesse caminho, não é? Eu falo um negócio até meio polêmico. Quando a igreja vem trabalhar com a gente, eu falo, cara, se teu negócio é só ter um aplicativo porque é moderno, porque outras fizeram, trabalha com a gente não, tem outras opções, de verdade. Agora, se você quer ajudar a atrair mais, cuidar mais, de fato capacitar as pessoas, se você quer que isso aconteça, aí beleza, a gente vai caminhar junto. Porque senão, sabe o que acontece? Eu vejo acontecer em muitas igrejas, o cara tem, mas não é um objetivo estratégico, ele não vê o aplicativo como algo estratégico, aí fica jogado de lado, vai não atrair usa, as pessoas e não vai cuidar delas, né? Não faz sentido, exato, aí é melhor nem ter, porque acaba atrapalhando. Então, essa é um Mas pouquinho... para quem quer ter... Vamos lá, Pedro. Vamos. Este é o seu momento, pois Momento está acabando publicitário. nossa entrevista. Você vai deixar aqui redes sociais, como que o pessoal pode legal. achar em church, ter o seu próprio app. Deixa aí o contato pra galera, porque é muito bom, muito válido. Não, com certeza. Olha, primeiro, não deixa de seguir... É aquela câmera ali que eu posso falar? Não deixa de seguir a gente, @InChurchApp, para você primeiro conectar com a InChurch. Ali você pode entrar na nossa página, inchurch.com.br, clicar lá no Fale com o Especialista, que o nosso time vai entrar em contato com você para entender a realidade da tua igreja, o tamanho da tua igreja, os teus desafios e poder marcar então uma apresentação
para você entender o que é InChurch, o que a gente... Porque aqui a gente conversou 5 minutos, né? Quer dizer, foi mais, mas é porque passa rápido, né? Sim. Mas então, a ideia é que você consiga entender bem. Enquanto isso, eu quero te fazer um outro convite. Você que está assistindo aqui esse podcast, que você conheça também o InChurchCast, que é o nosso podcast para liderança, para pastores. Se você é membro da tua igreja, você não é pastor, indica pro teu pastor, fala, pastor, anotei aqui um podcast, ó, @InChurchCast, passa pro teu pastor, passa pra tua liderança, porque a gente só fala nesse tema e a gente diz que lá é o seguinte, lá é um papo para deixar de papo e começar a agir. Então, se você quer transformação real na tua igreja, que a tua igreja avance, cresça, você precisa conectar com esse podcast também. E é isso, eu acho que a gente já tem os principais canais aqui para vocês conectarem com a gente e estarem considerando, quem sabe, tá caminhando junto com a InChurch também. Perfeito. Que bom ter você aqui. Obrigada por esse papo construtivo. Foi incrível. Muito bom, né, Gabi? Muito bom. Foram dias de Target. Não sei se o pessoal percebeu, mas foi anoitecer, foi mudando a luz aí. Não sei se deu pra ver, né? Mas a gente já tá há bastante tempo aqui e bom conhecer sua plataforma. Foi muito bom, Pedro. Amém. Obrigado. Muito obrigada. Deus abençoe que vocês, né, avancem aí mundo todo e que mais igrejas e que vocês batam a meta de vocês. Tem a meta lá, meu. Vamos, estamos em cima. Vai acontecer. Isso aí, gente. Se você quiser conhecer mais, corre na descrição, conheça o nosso ministério, @nacontramão_RTM e a RTM também, né, RTM Brasil. E a gente se encontra nos canais, nas mídias digitais da RTM. Então vem que tem muito conteúdo gravado aqui no Target pra você. Tchau!